Eu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele quem? Jesus, né? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Verso 22. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco andavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com ele. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram-lhes o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Palavra de Deus, palavra de salvação. Amém? Vamos inclinar nossa cabeça, vamos orar. Senhor, eis aqui a tua palavra, eis a minha vida, eis o ministério que o Senhor me colocou. Senhor Espírito Santo, eu tenho noção da minha limitação e sei o tamanho do teu poder. Use essa palavra, use essa mensagem, Senhor, para mudar a vida, transformar, libertar, salvar, curar, porque é para isso que o Senhor veio, Pai, fazer as obras. Então nos ensina, mente é a única que crê que aquele que foi enviado para anunciar vive. Porque se você for olhar as histórias das religiões, onde havia um enviado, esse enviado morreu. Existe o túmulo dele, existe o lugar onde ele está enterrado, existem peregrinações para ir lá. E no cristianismo isso não existe, exatamente porque cremos que o nosso Redentor, ao terceiro dia, que era um domingo como esse, ressuscitou. Então, se eu perguntar, a grosso modo, para nós que somos cristãos, vamos perguntar: você crê que Deus está vivo? Que Jesus vive? A pessoa vai dizer: eu creio. Mas vai dizer: eu creio porque aprendeu assim. Aprendeu dessa forma. E talvez até para não constranger alguém, talvez ela vá dizer para ficar de boa: vamos mudar de assunto. Eu creio sim, vamos mudar de assunto. Só que ela é a base do nosso comportamento.
do nosso comportamento. Eu vou dar um exemplo prático do que muda quando uma pessoa crê que Jesus vive. O irmão de Jesus, Tiago. Tiago, o autor de um dos livros da Bíblia, no capítulo 7 do Evangelho de João, a palavra fala que ele vai junto com os outros irmãos, meio que trazer Jesus de volta para Nazaré. Ele vê Jesus fazendo aquelas coisas e não crendo nas coisas que Jesus fazia, achando que o irmão estava com algum problema. A palavra está escrito, lê lá, por favor, capítulo 7, Evangelho de João. Eles foram lá para buscar, para trazer de volta. E aí Jesus falou, não, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Eu sou o Messias. Eu sou o enviado. Já no capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, fala que uma das pessoas que Jesus aparece depois de ressuscitado foi para o irmão Tiago. Exatamente aquele que era questionador, aquele que era o que não acreditava, E isso mudou radicalmente de um cara que queria trazer a força, porque a palavra diz que eles queriam levar Jesus à força, a um cara que seria o maior líder da igreja em Jerusalém. Tiago ele acaba se tornando o maior líder religioso de Jerusalém. Inclusive todos os concílios que está em Atos vai evidenciar isso. Mas por que eu estou falando isso? O que aconteceu com um cara que há poucos meses ou um ano atrás queria levar Jesus de volta, para um cara que estava disposto a morrer por Jesus? O que aconteceu com Pedro, que há poucos dias havia negado Jesus, e de repente, Jean, ele vai e fala para os caras que matou Jesus, ele nega Jesus para serviçais, mas ele enfrenta o mesmo sinédrio que decretou, que planejou, que organizou a morte de Jesus, e diz: vocês mataram o Filho de Deus, vocês mataram o justo. O que aconteceu? É que ele viu Jesus vivo, aí ele já não temia mais a morte. Ele entendera que Jesus não era apenas um cara que estava apresentando estudos, uma mudança de vida, vocês têm que melhorar, vocês têm que ser mais bonzinho. Não, ele entendera que Jesus veio, fez a obra e ressuscitou. Então, crer que ele vive vai fazer discípulos tímidos, como eram seus discípulos, que alguma pessoa pode pensar que os discípulos, os apóstolos, eram algumas pessoas muito especiais, e não eram. Crer que Jesus vive muda a vida daquela pessoa que serve. Crer isso. Agora imagina a cena. Eu não estou pregando ainda não, eu queria só que você pensasse. Imagina que eu e você tivéssemos a dura missão de explicar para uma pessoa que não enxergasse, que nunca tivera visto, nunca tenha visto nada, o que é um pôr do sol, o que é o nascer do sol. Quem já teve a oportunidade de ir em um lugar bonito e ver um pôr do sol ou um nascer do sol num sítio, ou numa área de montanha, ou na praia, é coisa de outro mundo, não é não? Aquela bola flamejante, algumas vezes ele fica laranja. Imagina, Clarice, eu querendo falar para o cara, ele fica laranja. Mas o que é laranja para o cego? Às vezes ele fica meio vermelho. Mas o que é vermelho? Eu não sabe o que é vermelho. Eu não vou conseguir dizer para um cego o que é aquilo. Imagina que dificuldade seria. Ele teria que enxergar pelo menos uma vez para entender. Eu não vou conseguir dizer. Eu vou conseguir pegar o dedo dele e desenhar o que é uma bola. Vou conseguir pegar o dedo dele e mostrar um calor, isso é o calor, mas dizer o que eu estou vendo, não dá. Então, essa relação de Jesus vive, eu não consigo passar para você, vai ter que ser uma experiência tua. E enquanto você não tiver essa experiência verdadeiramente, você pode viver qualquer coisa, mas não um evangelho pleno. Porque quando nós descobrimos isso, nós perdemos... na verdade, eu não quero falar a palavra. Quando nós descobrimos isso, nós ganhamos um Redentor. Nós ganhamos alguém, um ser que cuida de nós.
Quando nós descobrimos verdadeiramente que isso daqui, ó, não é uma sopa de letrinha, regras, pode, não pode, faz, não faz, mas que quem escreveu isso vive. Nossa, eu posso estar passando a maior luta que eu tiver, e olha que eu passo algumas que eu olho e falo, não vai dar, mas o meu Redentor vive. Quem vai dizer essa última palavra vai ser Ele. Eu posso estar lá no lamaçal do pecado e do erro, mas se eu tenho a convicção de que o meu Redentor vive, eu estender as mãos e Ele me arranca de lá, poxa, muda toda a vida de um pecador. Então essa noite, a hora que eu estiver pregando sobre esse prisma, eu acho muito importante que você preste atenção. Há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos é a pandemia, 3 anos atrás, estava eu e o Wagner num lugar, e um senhor de 84 anos, um homem milionário, dono de muitos imóveis, muitos prédios, e eu fui lá falar com ele sobre a negociação de um imóvel. Eu não fui falar de Deus, mas Deus abriu a porta para mim falar de Deus. E eu falei para aquele homem milionário que estava com câncer em fase terminal, eu pude falar para ele, Jesus vive, Senhor. Jesus está vivo. E se você crê nisso, o melhor de Deus ainda está por vir para a tua vida. Eu não disse para ele, se ele crê nisso, Jesus mudaria o câncer. Eu não disse isso. Eu disse que o melhor ainda estava esperando, e o melhor é a glória. Passou 2 meses. 2 meses. Eu deixei aquela semente, ele foi lá no lugar que eu trabalhava. Me deixou um cartão me agradecendo pelas boas novas que eu apresentei a ele, que ele cria, que realmente Jesus vive. 30 dias depois ele estava morto, morreu. Mas o evangelho foi semeado. E mesmo que a esperança da cura do câncer não brotou no coração daquele homem, uma esperança nasceu. O meu Redentor vive, e a minha eternidade eu quero viver com Ele. Alguém pode aqui apressadamente dizer, mas o cara precisa fazer o quê? Eu só preciso crer. A partir do momento que eu creio nisso, eu balizo a minha vida por essa situação. Imagina um homem que pouco conseguia andar, e ele sai da onde ele conseguia estar, e vai e deixa um cartãozinho escrevendo para mim, com gratidão por eu ter anunciado que o Redentor vivia. Ele realmente estava alegre de coração, ele estava feliz de coração. E é essa alegria que eu quero apresentar para você essa noite. O que aconteceu com esses caras? Agora eu quero pregar. Jesus fora crucificado numa sexta. Seus discípulos, ele havia anunciado que ressuscitaria num domingo. As mulheres vão lá, veem que ele não está mais no túmulo. Os homens vão lá, veem que ele não está mais no túmulo. Mas isso não fora suficiente para esses caras aqui, 2 caras. Eles pegaram as suas coisas e saíram de Jerusalém derrotados, porque criam que o seu Redentor havia morrido e não havia ressuscitado. Eles não tiveram a experiência de vivenciar essa coisa. E no meio do caminho, Jesus se apresenta a eles já com o corpo glorificado e começa a perguntar, o que está acontecendo? Você não viu o que aconteceu lá em Jerusalém? Bom, enfim, no final das contas, no partir do pão, na casa desses caras, Jesus parte o pão e apresenta para eles, e eles enxergam, abrem os olhos, eles veem Jesus vivo, mas de uma forma que eu não consigo explicar, Jesus some da presença deles. E eles animados vão lá avisar os outros que Jesus está vivo. Eles saíram de Jerusalém com uma expectativa. Quando eles voltam em Jerusalém, crendo que Jesus está vivo, mudou completamente as expectativas. Então essa noite, eu queria que você pensasse, por que será que alguns de nós não conseguem compreender essa verdade? Por favor, olha, eu aqui vou fazer um esforço para usar a história desses 2 homens, para talvez fazer um acompanhamento com a tua vida, e você
seja humilde, eu peço a humildade suficiente para, será que não é isso? Será que não pode estar acontecendo isso? Olha só os versos 22 e 24, olha o que acontece. Olha só, eles dizendo para Jesus: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Olha só, presta atenção. Por que algumas pessoas não conseguem crer de fato? Porque lhes falta intensidade. Pensa comigo, eu estou num cenáculo, vai as mulheres lá e vê o túmulo está vazio, vai uns outros companheiros meus, vê também vazio. Não era o mínimo de se esperar que eles também fossem ver? Não era meio lógico dizer, vamos ver, vai que está vazio mesmo, vai que ele ressuscitou mesmo? Mas o que eles preferiram fazer? Eles preferiram virar as costas e seguir as suas vidas. Como que eu poderia fazer e contextualizar isso? Imagina o seguinte: quantas pessoas, as pessoas que me conhecem, eu tenho família aqui que me conhece, pessoas que me viram nascer, que me pegaram no colo, que ajudaram minha mãe e meu pai a me criar, e que conhecia a minha vida pregressa, antes do Evangelho, e de repente o Evangelho entra na minha vida e muda a minha vida, transforma a minha vida. E às vezes as pessoas olham, não estou falando que sejam os meus parentes, os seus familiares, eles olham e falam: mas o que esse cara viu? O que aconteceu? Mas aí eu preciso fazer algo. Olha, que fruto ele está dando a partir da visão que ele teve? Que fruto aquela pessoa dá? Porque esses dois, enquanto as mulheres estavam felizes, enquanto alguns dos seus amigos estavam felizes, eles estavam voltando derrotados. E se não fosse a intensidade de Jesus, de interpelar eles, eles iam viver derrotados o resto da vida. Que fruto eu dou? Olhe para a sua vida e veja que fruto você dá. Porque eles viram as mulheres felizes, eles viram os seus amigos felizes, mas não se contentaram e preferiram não dar frutos e voltar. Eu quero fazer uma pergunta a cada um de vocês: que fruto você dá para o Evangelho? Eu sou cristão, pastor, eu não estou falando para você ser evangélico, eu não estou falando para você ser... Eu só estou dizendo filho e filha de Deus. Quais são os seus frutos? Que frutos você dá? Porque se você quer mais de Deus, eu tenho que estar disposto a sair da onde eu estou e pelo menos ir olhar o túmulo. Eu pelo menos preciso saber se Ele de fato pode mudar a minha vida mesmo, transformar a minha vida mesmo, me arrancar do lamaçal do pecado mesmo. Se Ele pode de fato mudar meu comportamento, mudar. Porque passado alguns anos, vários anos, eu ainda continuo crendo, porque me foi revelado, Jesus vive e Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Então esses homens aqui, eles erraram na intensidade. Agora por quê? Por que um cara desse não vai lá olhar? Está a resposta aqui também. Olha o verso 21, por favor, volta um verso. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é esse o terceiro dia desde tais coisas aconteceram. Olha só, por que eles não foram? Porque até aquele momento, até sexta-feira, Jesus era quem curava, quem dava vista aos cegos, quem fazia o paralítico andar, o surdo ouvir, e libertava os endemoniados. Mas na sexta-feira massacraram o cara. Os romanos acabaram com ele, e acabaram com a esperança desses caras. Porque sabe o que eles queriam? Eles queriam que Jesus fosse o Deus que arrancasse eles da opressão romana, que Jesus fosse o rei, como Davi fora, que Jesus chegasse em Jerusalém
Desse uma ordem, os soldados romanos passariam por problemas. Desse uma ordem, todos estariam sujeitos à sua ordem. Eles não entenderam qual era o papel de Jesus. Qual é o papel de Jesus? Jesus veio te salvar do inferno. Se você não tomar uma decisão, por mais que você possa imaginar que vai demorar muito tempo para essa decisão ser tomada, mas em algum dia da sua vida você precisa tomar essa decisão. Porque olha o que acontece. Ele disse: olha, nós achávamos que ele iria redimir Israel, já que ele não redimiu Israel, eu vou para casa. Muitas pessoas vêm para o Evangelho para o marido voltar, para pagar as contas, para resolver várias coisas. Eu confesso que eu também vim, mas a pessoa só permanece se ela realmente reconhecer que precisa de Deus todos os dias da sua vida, para chegar lá no reino, porque senão não vai. Porque senão você vai arrumar outro jeito de pagar as contas, você arruma umas gambiarras, você faz uns outros jeitos, você arruma um jeito de dar uns cambalachos e vai embora, e vai tocando. Ah, mas o meu marido, se for o caso, você larga, pega outro. Fila andou, o pessoal diz aí. Mas se você realmente luta pelo seu casamento, luta pela sua família, luta pela sua vida, só esse Redentor aqui pode fazer algo por você. Só crê nisso. Se a pessoa não crê nisso, ela não suporta. Olha o verso 32, interessante também essa passagem, por favor. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Veja só, se você olhar antes, quando Jesus encontra com eles, eles perguntam: por que vocês estão assim? Pô, você não está sabendo o que aconteceu lá em Jerusalém? Só você não sabe? Aí Jesus fala: honestos e tardos de coração. E a palavra fala que Jesus lhes expunha as Escrituras, falava da palavra. Depois que Jesus se revela a eles, eles falam: nós não estávamos com o coração aquecido, nosso coração não ardia, mas enquanto eu não crer que Jesus vive, esse ardor vai ser só uma sensação. Que a hora que eu souber que eu posso estar lá no fim do mundo, longe da minha mulher, e se eu decidir fazer alguma coisa errada, talvez ela nem saiba, mas que de lá eu não consigo tirar, que Jesus estará lá comigo, aquele vai ser meu limite. Jesus, Ele vive. A hora que aparecer um negócio que parece muito bom, mas eu tenho que de repente prejudicar alguém, de repente fazer alguma coisa que não é muito certa, que ninguém talvez saiba, o risco de alguém saber é muito pequeno. Como eu vou fazer isso se eu sei que o meu Redentor vive? E Ele é o meu limite. Quem não tem esse Redentor vivo não tem limites, queridos. A palavra pode ser revelada, isso é errado. Extorquir alguém é errado, adultério é errado, enganar é errado. A palavra pode dizer isso, mas se eu não tiver a convicção que o Deus da palavra está me vendo, está me olhando, ela não vira vida. Ela é só um conjunto de regras, é só um conjunto de leis. As Escrituras deve ser e precisa ser o seu conjunto de regra e fé, porque aquele que escreveu está cuidando, está vendo, está velando. Terminando, olha os versos 15 e 16. Como que isso acontece, pastor? Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha só, preste atenção. Todas as pessoas que eu posso falar e que eu percebo que Jesus verdadeiramente entrou em suas vidas e mudou suas vidas, elas sempre têm algo em comum. Elas sabem que mesmo quando ela estava fora do Evangelho,
elas se sentiam atraídas por Jesus. Mesmo quando nós estávamos no erro, no engano, havia uma força que nos atraía, era só o tempo. Era algo. E aí, quando nos convertemos, quando Jesus entra, quando eu descubro que Ele está vivo, que Ele morreu por mim, mas que Ele está vivo e hoje reina sobre mim, eu olho para trás e digo: sempre foi Ele. Eu achava que era eu, mas nunca fui eu, sempre foi Ele. Há tantos advogados melhor que você, mas talvez alguns não conseguem o resultado que você consegue. Sempre foi Ele. Há tantas pessoas mais inteligentes que nós, mas talvez não consiga fazer o que nós fazemos, com o talento que nós temos. E aí eu vou dizer: sempre foi Ele. Sempre foi Ele. Quando nós olhávamos e falávamos: nossa, me falta um prato de comida. Mesmo quando nós não servíamos ao Senhor, e esse prato de comida veio, e você fala assim: Deus, agora eu sei, foi Ele que providenciou para mim, porque eu precisava me manter vivo. Quando Ele não deixou eu desistir, quando tudo parecia que não ia dar certo, e eu não desisti, eu fiquei firme. No começo eu achava que eu era firme mesmo. Hoje eu vejo que eu não tenho essa força toda, não. Sempre foi Ele. Sempre foi Ele. Na conversão do apóstolo Paulo, quando ele se apresenta para Paulo, ele diz assim para aquele que foi orar para que Paulo voltasse a enxergar: vai, ora por ele, porque eu tenho interesse nele há muito tempo. Me importa que ele apresente o evangelho para reis, para gentios. Quando Paulo estava lá no erro, perseguindo o cristão, Jesus já queria ele. Crer que ele vive vai mudar a tua história. Aí, se você crer que ele vive, não é esse papo de se tornar evangélico ou católico. Ah, o que você é? Católico. O que você é? Eu sou evangélico. Não, eu sou filho de Deus. Eu sou uma filha do Senhor. Alguém que crê que realmente Jesus reina sobre mim. Reina sobre mim. Como eu posso saber, pastor, que eu tenho convicção plena de que Jesus vive? Como eu posso saber se não é apenas uma religiosidade da minha parte? Como eu posso saber? O texto também nos ensina, olha os versos 33 e 34. Vou ler o 32, eu vou ler do 30 até o 34 para dar bem contexto. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram a um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Olha o verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecidos no partir do pão. Queridos, eles saíram de Jerusalém com um tipo de comportamento, quando eles têm a convicção: Deus me salvou, Deus é real. Aquele cara que fazia milagre, ele não era só um milagreiro, ele não era só um profeta, ele é Deus, porque eles viram Jesus vivos. A palavra fala que eles recobram a força, já não volta desanimado para Jerusalém. A palavra fala que eles levantam e rapidamente eles voltam para contar para os outros. Você quer saber o que aconteceu com algumas pessoas perto de você e talvez ainda não aconteceu com você? Elas descobriram o que você ainda não descobriu: Jesus vive. Quando eu descubro isso, eu quero contar para o maior número de pessoas possíveis. Jesus não é aquele apenas que vai ajudar você a pagar suas contas. Jesus não é aquele apenas que vai restaurar a sua família, restaurar o seu caráter, mas que Ele é aquele que vai te livrar do inferno. Quando você descobre isso, você não consegue guardar para você.
Você vai ter que contar para os outros. E aquilo que eu falei lá no grupo dos jovens, no grupo de louvor é real. Eu não consigo, eu tenho que contar para os outros. Algumas pessoas vão me achar maluco, mas essa experiência é minha. Eu vivi isso. Eu sinto arder no meu coração que Deus mudou minha vida. E Ele não mudou minha vida agora, depois de 17 anos, 18 anos. Ele mudou a minha vida enquanto eu estava lá no erro. Ele me escolheu, me separou, e Ele faz assim com você. Quero terminar contando uma experiência que talvez possa servir de inspiração para você. Eu nasci numa família muito simples, de pai honrado e mãe honrada. Andávamos de ônibus, comíamos de marmitas e sempre fomos muito trabalhadores. Os meus irmãos, nós somos meio pecinha rara, mas trabalhador nós sempre fomos, né? Sempre fomos trabalhadores. E um dia eu juntei dinheiro para conhecer a neve. Eu achava que conhecer neve era coisa de gente rica. Eu falei, eu vou ter que conhecer a tal da neve. Eu já conhecia a praia, mas eu faltava conhecer neve. Eu não sei se você tem essa vontade. Eu tinha, de ver negócio tudo branquinho, sabe aquelas coisas que você vê em filmes, assim. Mas eu queria duas coisas eu queria conhecer a neve em si, e eu queria que nevasse sobre mim. Entende? Tipo assim, que caísse aquelas coisinhas que você vê no filme. Bom, juntei eu dinheiro, andei, sabe essas coisas que se faz em 10 pagamentos? Eu juntei, fui de carro até Buenos Aires, 2.500 quilômetros, depois de, porque ficava mais barato, obviamente, se eu fizesse assim. Eu andei mais 1.000 e poucos quilômetros de avião para chegar numa cidade chamada Bariloche. Cheguei lá, tinha neve, cheio de neve. Porque eu olhei, eu comecei a ir para o caminho onde ficava nos montes, né, nas serras, assim. Eu comecei a ver uns montinhos de neve, eu já fiquei tudo oriçado. Eu falei, meu Deus, tem mesmo, parecia que é real. A hora que eu pisei nela, era lindo. É lindo mesmo. Mas eu fiquei lá 4, 5 dias e não nevava. Faltava ainda uma coisa ainda, faltava nevar. Então era pouco. Eu tinha que nevar, gente. Qual que é a chance de eu voltar lá de novo? Não, tem que nevar. E eu acordava de madrugada, aparecia na previsão do tempo. 3 horas da manhã vai nevar. O que o bonitão fazia? Colocava o despertador, mas não nevava. Fazia um frio monstro, mas nevar que era bom nada. Faltava 2 dias para nós ir embora, eu estava desanimado. Falei, não vai dar, essa ano não vai dar. Tá bom, já havia neve, tá bom. E eu estava num local, de repente ficou algo branco. Ficou tudo branco. Imagina uma cerração, uma neblina branca, mas ela era diferente. Ninguém me contou que era assim que ficava a neve, não me contaram. De repente eu olhei para cima e os floquinhos começaram a cair. Durante uns 15 minutos, eles caíam sobre mim. A hora que eu vi eles caindo, não foram muitos, mas nevou, a ponto de juntar neve. A partir daquele momento, aquela coisa que eu desejava, por 15 minutos eu consegui. Eu tive a experiência, senti aquilo caindo. Alguém vai olhar, mas está contando, né? É bonito, você está dizendo que você foi para Bariloche, você quer se aparecer, né, pastor? Eu não acabei, calma aí. 2 dias atrás, eu levei um casal de amigos, irmãos da igreja, para minha casa, porque eles moram fora. E nós compramos um suco de laranja. Para comer um pão, tomar um café, enfim, porque não ia dar para fazer janta, nós saímos daqui tarde, na quinta-feira. E a Márcia, quando você recebe visita em casa, você melhora o copo, né, irmão? Na minha casa é de plástico, para nós, porque senão quebra, né? Mas chega uma visita, você pega uma taça bonita. O Elias, deixa eu contar, o Elias é figura, gente, você conheceu o Elias pegou um copo de laranja e olhou, ele falou assim, glória a Deus, realizei meu sonho. Tomei numa taça igual da televisão. Os olhinhos dele brilhavam. Os meus com a neve. O do Elias com uma taça. E não era chique não, irmão. Essas taças que você vai grossas, sabe? Deve custar uns 15 reais, sei lá, 20 reais. Aí a Márcia falou, Elias, você leva embora. Fica com a taça para você, filho. Por que você está falando isso, pastor?
Eu não sei qual é o seu sonho, qual é o seu desejo, qual é a sua vontade. Mas uma coisa é certa: se você se diz cristão, você deve ansiar por esse encontro. Você deve desejar com toda a intensidade do mundo. Você deve buscar essa intensidade de toda a tua alma e de todo o teu coração. Porque é esse encontro com Jesus que vai mudar a tua vida, vai transformar a tua história. Senão, no máximo, você vai ser um religioso. Alguém que era do Palmeiras e resolveu torcer para o Corinthians, sabe? É melhor ao contrário. O Palmeiras está melhor agora. Era do Corinthians e resolveu torcer para o Palmeiras, está ganhando mais. Ah, eu era assim, mudei de religião. Não, não pode ser assim. Eu era aquele que estava indo para Emaús, mas eu encontrei Jesus e eu voltei para contar para todo mundo o que Ele fez em mim. Eu devo desejar isso. Lembra que eu falei do cego lá? Wagner, vamos nos posicionar, por favor. Lembra que eu falei do cego? Da mesma forma que eu não vou conseguir explicar para eles a dificuldade que nós teríamos de como explicar o pôr do sol e o nascer do sol, eu não consigo explicar para você o que é esse encontro, mas ele muda a nossa vida, querido. Ele transforma a minha vida, Ele transforma a sua vida. Você deve desejar, você deve querer, você deve perseguir. Talvez você olhe para a sua vida e fale: pastor, eu sou frio. Eu venho na igreja, mas eu vejo que não muda, que nada transforma. Eu não sinto o que você sente. Mas o Jesus que eu sirvo é o mesmo que você serve. Deseje. Vá lá, faça igual aquelas mulheres. Vá lá para ver se ele está vivo mesmo. Faça igual aqueles homens. Vá lá, porque Jesus quer se revelar a você. Enquanto nós louvamos um louvor, eu gostaria que você fizesse, você inclinasse sua cabeça. Por que Deus te trouxe aqui? Ele te trouxe por um propósito.